A verdade é que o sistema internacional de promoção da paz está falindo, está quebrando. As Nações Unidas, que foram erguidas em nome de manter, sustentar, promover a paz no mundo, estimular a paz, criar medidas para mediar as situações de conflito, esse organismo aí está fracassando, foi engolido pelo sistema. Vamos começar com uma carta de demissão. Sim, uma carta que foi enviada por um alto funcionário da ONU nessa segunda-feira, e o nome dele é Craig Mokhiber. Ele era o chefe do escritório, né, do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos em Nova York. Ele já tinha uma demissão mais ou menos definida, mas ele resolveu fazer dessa demissão dele um momento de reflexão, um momento de chamamento do mundo. E ele mandou essa carta para o alto comissário de Direitos Humanos da ONU, dizendo: esse é meu último comunicado oficial como diretor do escritório de Nova York e do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Ele listou 10 pontos importantes que a ONU precisa para retomar o seu protagonismo, né? Ela é um documento, essa carta é um documento tão importante que ele deverá ser analisado, na minha visão, pelos cursos de direito internacional por dezenas de anos. Foram 4 páginas. Ele disse que se a ONU não mudar os seus conceitos ou não retomar o seu papel de protagonista do direito internacional, de promotora da paz, a ONU está fadada a desaparecer para sempre. E um dos trechos que ele escreve é esse que eu deixei aqui para vocês verem. Se tivermos a claridade para ver além da fumaça da propaganda que distorce a visão da justiça, tivermos a coragem para abandonar o medo e a deferência aos estados poderosos, aí sim tomaremos a bandeira dos direitos humanos e da paz. E aí o Craig, que trabalhou em vários lugares do mundo, ele listou 10 pontos que ele considera essenciais para a solução do conflito na Palestina, onde ele, inclusive, viveu, né? São pontos sobre os quais a ONU deveria se debruçar enquanto cuida de proteger os civis na faixa de Gaza, na Cisjordânia e nas regiões no entorno, porque o mundo realmente não para e não para mesmo. Só essa semana já foram computados 64 agentes da ONU que morreram na Palestina, na faixa de Gaza. Vamos passar pelo decálogo que eu chamei de decálogo do Craig Mokhiber. A primeira coisa que ele indica para a ONU é a ação legítima. Chega de discussão sobre esses acordos de Oslo, outros documentos que foram escritos, que ele chama de inúteis. Ele diz que a ONU tem legitimidade para defender a paz e os direitos humanos em qualquer lugar, ou pelo menos adquiriu essa legitimidade ao longo do tempo. O segundo ponto que ele indica é a claridade de visão. A ONU sabe que o conflito no Oriente Médio é sobre um Estado poderoso que está colonizando, perseguindo e expulsando outro povo por questões étnicas. Esse é o ponto. Essa frase que eu acabei de dizer é do Craig Mokhiber, chefe do escritório de Nova York do Alto Comissariado para Direitos Humanos. Não é Ricardo Porto que disse essa frase. Essa frase eu vou repetir para vocês. A ONU sabe que o conflito no Oriente Médio é sobre um Estado poderoso que está colonizando, perseguindo e expulsando outro povo por questões étnicas. O terceiro ponto é o Estado baseado em direitos humanos. E aí é a defesa dele
da existência de um Estado único. A ONU deve defender um Estado único para cristãos, muçulmanos, judeus, de maneira a desmontar a teoria racista de colonizar a terra dos outros. Essa teoria que, no caso de Israel, é propagada pelo sionismo, né? Pelos sionistas que estão no poder no Estado de Israel. E aí a gente vai para o quarto ponto do Decálogo, que é a luta contra o apartheid. O Craig Mockber levanta o seguinte ponto: a ONU tem que fortalecer a luta contra o apartheid na Palestina, da mesma maneira que foi feita na África do Sul. E lá foram anos para derrotar o apartheid branco contra os negros da África do Sul. Prenderam Nelson Mandela por 27 anos, ele ficou na prisão, até ele poder sair e comandar a África do Sul para uma saída no apartheid. O apartheid de Gaza e da Cisjordânia tem que começar pela derrubada dos muros, né? E aí a gente entra no quinto ponto, que é o quinto ponto do Craig Mockber: retorno e compensação. Todos os palestinos expulsos de suas terras pelo Estado de Israel devem ter o direito assegurado de retornar e reconstruir suas vidas no lugar de nascimento. Ou seja, eles devem ser apoiados nesse processo. Eles devem ter, primeiro, o direito de voltar para suas terras, que vêm sendo ocupadas de forma violenta por gente que faz uma colonização à força. Não dá nem para chamar de colonos, porque seria uma forma até racista de me referir aos colonos que ocupam espaços aqui, por exemplo, no Brasil, em terras doadas pelo governo. Mas, nesse caso, os colonizadores, né, da Cisjordânia, os colonizadores da faixa de Gaza, na Cisjordânia estão entrando na casa de pessoas que estão lá há 50, 60, 70 anos e tomando a casa dessas pessoas, entregando para jovens que estão vindo da Europa. Pois é, então o Craig defende isso, que devemos assegurar via o retorno e a reconstrução das vidas das pessoas. O sexto ponto dele é verdade e justiça. É um ponto em que a gente fica batendo aqui no Brasil, quando a gente fala da ditadura militar, quando a gente fala da perseguição às pessoas que foram torturadas, né? Aos mortos pela ditadura militar. Verdade e justiça. A ONU deve usar a sua experiência de muitos anos, de 70 anos, para assegurar processos legais que indenizem as vítimas da violência e condenem os agressores à luz do direito internacional. Ou seja, ele defende que os agressores, o Estado de Israel, que está perpetrando esse genocídio, seja condenado, vamos dizer, os comandantes, né, sejam condenados como agressores à luz do direito internacional. Muito bem, vamos mudar de página aqui, que a gente vai passar para o sétimo, oitavo e nono ponto do decálogo do Craig Mockber. O sétimo decálogo é a criação de uma força de proteção. Ele acha que a ONU deve liderar uma força militar na região para proteger os inocentes de agressão, desde o Rio Jordão até o mar. Ou seja, em todo o território palestino, essa força militar da ONU, comandada pela ONU, uma força de paz, estará lá para garantir a proteção aos palestinos. Muito importante isso, porque não é uma força de ocupação, como o Brasil comandou no Haiti e agrediu os haitianos, né? Um exército comandado pelo general Heleno, né? que chegou a torturar pessoas. Ele diz que não aconteceu, mas os relatos são esses. Essa força militar da ONU é para garantir a paz e a proteção das pessoas, dos palestinos na região.
O item 8 é o do desarmamento, e é um item importantíssimo, porque está no cerne da questão palestina nesse momento. A ONU precisa liderar um esforço para desmontar todo o arsenal militar de Israel, sejam as armas químicas, as armas biológicas, nucleares, mísseis, tudo esse arsenal tem que ser desmontado, porque sem esse arsenal desmontado, sem a entrada sistemática de novas armas na Palestina, não haverá paz. E aí ele está falando, provavelmente, pelos dois lados, também pela entrada de armas para os grupos que estão, nesse momento, lutando contra Israel, né? O Hamas, a Jihad Islâmica e outros grupos que tem na Palestina. O item 9 do Craig Mockber é também importantíssimo, porque a ONU tem aberto mão da mediação que deve ser feita, e ela deve entender que Estados Unidos e outras grandes potências ocidentais não são mediadoras de conflito. Esses países são cúmplices de Israel, eles têm interesse nessa guerra, né? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje no 60 e Blau. Eu trouxe um vídeo que vai discutir o que está por trás dessa guerra. Então, o que o Craig Mockber diz? Esses países ocidentais, eles devem ser afastados da zona de conflito e afastados da mediação. Quem deve assumir isso é a ONU. E aí vem o item 10, que completa o decálogo dele, que é muito importante. É a solidariedade. A ONU deve assumir a posição de aceitar ajuda, aceitar ajuda de qualquer pessoa que vier apoiá-la, entendeu? Ela precisa de ajuda de qualquer um que esteja lá, principalmente dos outros organismos de direitos humanos, né? De outros organismos que estejam na região. E também, disse o Craig, ela deve abrir as portas para as legiões de militantes de direitos humanos, cristãos, judeus, muçulmanos, palestinos, israelenses, islâmicos, porque há militantes de direitos humanos também em Israel, como há na Palestina, como há gente em Israel que discorda do que está acontecendo nesse momento, né? E gente de todo o credo, né? Que estejam do lado do povo palestino e da garantia da existência de um Estado que contemple o povo palestino. Ele fala ainda que a ONU deve fechar as suas portas para os lobistas de Israel que só vendem a guerra como solução do conflito, né? O Craig Mockber é uma pessoa que passou vários anos trabalhando em defesa da paz e dos direitos humanos. Ele é um advogado, né? Advogado de direitos humanos, se especializou nisso. Ele trabalhou toda a mudança da visão da política da ONU em relação aos direitos humanos e a relação disso com a pobreza. Ele foi uma das pessoas chaves na criação da Agenda 2030 de sustentabilidade. Enfim, é uma pessoa muito especial. E, além de tudo, não ficou só em gabinete. Ele trabalhou no campo, na Palestina, morou muito tempo em Gaza, morou no Afeganistão e morou no Sudão. Quando uma pessoa dessas pede o boné, que o jogo está realmente muito intragável, né? O jogo está realmente quase insustentável.